Alô, gente, bem-vindos ao Acabei de Ler. É um canal de livros, bastante literatura, bastante não ficção e alguns outros aspectos culturais também. Meu nome é Léo Joas, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar de um livro, gostei muito, Prisioneiros da Geografia, em inglês, né, versão em inglês que eu tenho aqui, Prisoners of Geography. É um livro para lá de curioso, é um livro para quem gosta um pouco de história, para quem gosta de mapas, eu gosto muito de mapas, e ele procura explicar vários cenários mundiais que são prisioneiros da geografia no sentido de que a geografia foi determinante para alguns aspectos históricos e culturais daquela região. Então é assim, ó, é demais, é demais. Vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Então ele começa falando aqui, o Tim Marshall começa falando na primeira história, ele fala sobre a Rússia, e a Rússia conta a história o oeste da Rússia, então ele é cheio de mapas, olha que bacana, o livro é muito bonito por dentro. E ele conta como, para quem então conhece um pouco ali da Rússia, a Rússia é a fronteira com a Polônia e Ucrânia e Belarus, como aquilo ali é uma grande planície e como aquilo é uma região aberta em que era muito fácil da Rússia ser invadida. Tanto que de fato foi o caminho da Alemanha nazista, foi invadir a Polônia, né? A Alemanha indo cada vez mais para o leste, a Polônia e futuramente indo para a Rússia. Então como aquela parte oeste da Rússia sempre teve muita necessidade de ser vigiada, de ser militarizada. Então a gente começa a entender algumas coisas da história porque tem ali um corredor, né? E isso eu não me lembro de ter aprendido isso em nenhum livro de história. Então os Urais seriam a primeira cadeia de montanha da Rússia para a direita. Quem entra na Rússia invade a Rússia e quando chega, depois de muito invadir, tem a cadeia dos Urais à direita. Então ali, até chegar nos Urais, é muito fácil invadir. Então, por isso que a Rússia tem aquela característica de militarização no oeste. Então, coisas como essa aqui aparecem nesse livro, são geniais. Outro exemplo que ele fala dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, todo mundo sabe, é uma grande nação, eu estou falando no sentido geográfico mesmo. E aqui, página 68, vamos ver. No sentido geográfico, está aqui, é mapa dos Estados Unidos, a maioria de nós conhece. E os Estados Unidos, ele fala que apresenta grandes vantagens, que tinha praticamente tudo para dar certo como um grande país, porque ele, primeiro, é um país muito grande. Ele é um país com dois oceanos. E ele é um país, aqui no meio, para quem conhece um pouco, né, aqui embaixo sabe que é a Louisiana, e aqui no meio tem a bacia do Mississippi, que é um dos maiores rios do mundo. Então toda aquela planura que existe ali, e toda a bacia do Mississippi, ela contribuiu para a logística de desenvolvimento dos Estados Unidos, porque o Mississippi, se não me engano, começa lá eu não sei bem, tá? Mas acho que é lá em Montana, lá quase perto do Canadá, ele vem descendo. Toda aquela expedição do Clark, que o Clark fez, era Mississippi acima, né? Então, os Estados Unidos, na verdade, ele tem duas grandes cadeias de montanhas, que são as Rocky aqui, e essa outra aqui, que são os Appalachian. Então, ele é protegido desse lado e uma grande bacia no meio. Por isto, a importância de New Orleans e daquela troca que houve, com aquela compra da França, que compraram Louisiana da França e tal. Então, pensando de forma estratégica, é muito, muito, muito bacana. Um outro exemplo, vou trazer mais um ainda para vocês aqui, porque esse livro aqui é realmente demais. Ele fala do Oriente Médio, claro, mapinha do Oriente Médio, e os grandes conflitos que existem ali, que todos nós sabemos da nossa vida inteira, a gente vem ouvindo isso. Então, ele conta que no início, vamos falar de um cenário um pouco mais atual, dos últimos 100, 150 anos, e ele fala que esses países, os países árabes aqui do meio, né, tirando a Turquia, a Pérsia e tal, não existia essa noção de país que existe hoje, por exemplo, Iraque, Síria e Jordânia. Na verdade, o que havia, como ali é um grande deserto, o que havia eram cidades, muitas cidades, e entre as cidades é um grande deserto, não existe nada, ninguém regateava aquelas terras para si, não eram terras cultivadas nem nada. Então, o que aconteceu? Com o final da Primeira Guerra e com a Inglaterra atuando no Egito, lembra que vocês conhecem a história do Lawrence da Arábia, né? Então o Lawrence da Arábia se encaixa aqui, ao final da Primeira Guerra. Aliás, na Primeira Guerra, ele é um dos responsáveis por juntar
várias tribos, que havia tribos de nômades beduínos árabes, e conseguir expulsar o Império Otomano, mandar o Império Otomano para cima, de volta para a Turquia, durante a Primeira Guerra, para o final da Primeira Guerra, o que vai culminar depois, lá em 1920, por ali, na queda do Império Otomano na Turquia. Bom, voltando. E aí ele diz que isso aqui então é um grande deserto, então não havia pequenas cidades, não havia essa noção de país que a gente tem hoje. E, a fim da Primeira Guerra, esses países todos foram divididos em França, Inglaterra e os vencedores ali, e França, Inglaterra e mais alguém, não me lembro agora como é que ficou essa divisão. Mas vejam que algumas das fronteiras, por exemplo, a fronteira da Síria são linhas retas. As fronteiras normalmente são feitas por cadeias de montanhas ou rios, normalmente são assim que são feitas as divisões territoriais, só que aqui foram feitas em algum escritório na Europa, então foram linhas retas, o que causa seríssimos problemas de separar tribos que ficaram, uma mesma tribo ficou dividida de um lado, ou então dentro desse polígono juntaram vários povos que não se consideram uma nação juntas, então isso é uma das causas das desavenças que existem até hoje. Da mesma forma, na África também, em algum lugar que tem um mapa da África também, vejam o mapa da África como ele tem algumas linhas muito retas, essas linhas retas foram traçadas também a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, com a divisão da Europa, um espólio da guerra, né? Antes ainda, do século XIX ainda, então teve aquele espólio e todo mundo, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Holanda, todo mundo dividindo a África em pedaços, só que essas divisões foram feitas em algum escritório na Europa e elas ignoram as etnias que existem aqui. Então, de novo, algumas tribos, algumas etnias tiveram uma linha que as dividia em dois países diferentes, por exemplo, enfim, vamos lá, Angola e Zâmbia, tem uma linha reta ali que divide, e outra talvez juntou, né, algum país que tenha juntado geograficamente várias etnias diferentes, e por isso acontecem repetidamente esses conflitos tribais que a gente sabe que acontecem na África até hoje. Mais um último exemplo, então. Índia e Paquistão. Aqui está o mapa da Índia e do Paquistão. Para quem não sabe, um breve relato da história recente da Índia e Paquistão. A Índia era uma colônia inglesa até 1947, pouco depois da guerra, quando ela conseguiu se tornar independente. Como é que funcionou isso? A Inglaterra havia gastado muito para ganhar a Segunda Guerra, então em 1945 a Inglaterra está simplesmente exaurida. E ela chamou seus exércitos de todos os pontos do globo para lutar na Segunda Guerra. Então muitos indianos, né, lutaram na Segunda Guerra. O que aconteceu? A Índia, enquanto colônia, ficou desguarnecida, então era um excelente momento para a Índia conseguir a sua independência, e foi o que eles fizeram. A Índia também, antes da colonização inglesa, ela era pequenos reinados de Marajá, de Rajás. Não havia esse conceito de Índia global como a gente conhece hoje, ok? Então, o que aconteceu? A colonização inglesa, através da educação da língua inglesa e da construção de estradas de ferro, conseguiu transformar a Índia naquilo que a gente conhece hoje como sendo um país, tá? Uma nação. Muito bem. Só que isso teve um grande problema, porque eles juntaram duas religiões antagônicas, que eram o hinduísmo e o islamismo. Quando a Índia finalmente conseguiu se independizar, então, da Inglaterra em 1947, porque a Inglaterra estava enfraquecida por causa da guerra, houve um acordo, se chama a partição, né? Quando houve a partição, qual era esse acordo? A Índia se dividiria em dois países, Paquistão para muçulmanos e Índia para hindus. Ainda existe o Paquistão do Leste, ok, que depois virou Bangladesh, mas isso é uma outra história, em algum outro livro, eu tenho muitos livros sobre a Índia, a gente vai falar sobre isso aí também. Então o que houve? Se dividiu entre Paquistão e Índia, só que a ideia era todos os muçulmanos vão para o Paquistão e todos os hindus vão para a Índia. Só que imagina o caos, né? É conhecido até hoje como a maior migração humana que já houve na história da humanidade. E claro, muito conflito aconteceu, milhões de pessoas morreram. Então ele fala um pouco sobre isso, ele fala sobre a proteção que existe, fala também sobre por que a China
conquistou o Tibete, porque o Tibete é a fronteira com a Índia, né? Então é a última fronteira, nenhum outro país poderia invadir o Tibete, porque o Tibete já é atravessando o Himalaia, então tu já cai em cima do Tibete, e dali para invadir a China para baixo é muito fácil. E como a cordilheira do Himalaia, ela já é uma fronteira natural. Então, assim, ó, é simplesmente muito interessante entender a história a partir da geografia, as possibilidades da história e as impossibilidades da história a partir da geografia. Então, assim, ó, esse livro é demais, gostei muito. Se tu quer saber um pouco mais sobre geografia, tu quer entender um pouco da história, como ela aconteceu, diferentemente daquilo que a gente escutou no colégio, diferentemente daquilo que a gente aprendeu sobre geografia e história, esse livro é demais. Existe a versão em português também, Prisioneiros da Geografia, mas é bacana. Se tu gosta desse tipo de livro, como eu, bota teu comentário aí, me sugere outros livros parecidos com esse. Eu gostei muito. Valeu, gente. Até a próxima.